O Senhor abençoe vocês grandemente hoje. E aqui estamos mais uma vez. Se passou tão rápido a semana, os 8 dias, passou rapidinho, mas para Deus não tem tempo, não é? Para nós tem tempo. E aqui nós estamos novamente em mais um encontro com vocês para meditar no Senhor e aprender a Bíblia. Hoje vocês têm que ter pronta a sua Bíblia e ter pronto vários versos da Bíblia em vários livros. Então, se preparem com a sua Bíblia e aqueles que não tiverem, se alguém está lá perto de você e tem a Bíblia, então, que empreste para você ou vocês compartilhem. Então, hoje vamos estar meditando no Senhor, mas antes nós vamos estar cantando para o Senhor um hino muito lindo, que é o hino número 27, que chama Grande Gozo há na minha alma. É o hino que nós vamos estar cantando no dia de hoje para honrar e glorificar o nome do Senhor. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor, porque novamente nós estamos aqui diante da presença dEle. E o nosso Deus, nós temos que agradecer Ele, temos que dar a glória e a honra para Ele todos os dias da nossa vida. Todos os dias, a cada dia que nós conseguimos acordar como um novo dia, temos que agradecer o Senhor. E durante o dia,
o que possa acontecer conosco, coisas boas, momentos difíceis, também temos que agradecer o Senhor por causa disso. Desse jeito, nós temos que viver agradecendo o Senhor. E do mesmo jeito, Deus vai estar cuidando de nós, vai estar cuidando das nossas necessidades, das nossas petições, e Ele vai olhar também o nosso desconsolo, o sofrimento que possamos viver em algum momento da vida, a dificuldade, a dor, a doença, mas temos que ser agradecidos com Deus continuamente. Bem, agora vocês sentados, confortáveis, bem na sua casa, com as suas Bíblias nas suas mãos, vamos abrir a Bíblia e hoje vamos estar meditando ao respeito do reino do nosso Senhor Jesus. Nós sempre falamos que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é a cabeça dos montes. Desse jeito, a Bíblia fala em algum lugar que Ele é cabeça dos montes. Aqueles montes simbolizavam os reis, então, por causa disso, ele é o Rei dos Reis. Então, hoje vamos ver ao respeito do reinado do nosso Senhor Jesus. Os irmãos e as irmãs, todas as pessoas que assistem à igreja, eles conhecem essa doutrina, esse assunto, e eles sabem que o nosso Senhor Jesus é o nosso Rei. Mas como tem muitas pessoas recentes e muitas pessoas que até agora estão começando a ter experiências com a leitura da Bíblia, ou com o conhecimento de Deus, eles não sabem o que é o reinado de Cristo Jesus. Então, hoje nós vamos ver ao respeito do Senhor Jesus e o reino dele, o reinado de Cristo. Hoje nós vamos ver muitas coisas interessantes e vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 de Samuel. 2 de Samuel nós vamos abrir a Bíblia e vocês lá rapidamente procurem, é no Antigo Testamento. 2 de Samuel, que fica antes de Reis, e fala no capítulo 7. Vamos estar lendo os versos 12, 13 e 14. Aqui neste capítulo 7 de 2 de Samuel, temos um título menor que fala a aliança de Deus com Davi. Uma aliança que Deus fez com o rei Davi, onde Deus prometeu para Davi que a semente dele, a descendência dele, ia estar herdando o trono. E não era só a descendência dele fisicamente, materialmente, mas também Deus falava do futuro. Aquela semente dele, espiritual, falava ou significava o Messias, o Salvador, que viria no futuro. E é por causa disso que Deus, falando aqui com Davi, no verso número 12, fala para ele, porque Davi queria construir um templo para o Senhor. E o Senhor falou para ele que ele não construísse o templo, porque seria Salomão, o filho dele, quem faria aquelas coisas, mas fez para ele uma promessa maravilhosa no verso 12. Irmãos, peço desculpas só um pouquinho, por favor. O ar está muito frio. Me desculpem, por favor. Vamos ler no verso 12. Fala: quando se cumprirem teus dias e dormires com teus pais, Deus está falando com Davi. Quando se cumprirem teus dias e dormires com teus pais, eu levantarei depois de ti um de tua linhagem, que procederá de tuas entranhas, e afirmarei teu reino. Deus falava para o futuro, para os últimos dias, que quando Davi já fosse morrer, não falou para ele que ele ia morrer, mas falou que ele ia dormir com os pais dele. Fala, eu levantarei um da tua linhagem que procederá de tuas entranhas e afirmarei teu reino. Então, Deus fez essa promessa para Davi, fez aquela aliança com ele, e no verso 13 fala, ele, a tua descendência, edificará a casa em meu nome.
e eu afirmarei para sempre o trono de seu reino. Aqui nós estamos vendo que Deus não falava de Salomão, porque se estivesse falando de Salomão, ele não teria falado que ele afirmaria o trono dele para sempre, porque Salomão morreu e também Salomão falhou com Deus. Então aqui Deus falava ao respeito do Redentor, do Salvador, do Messias, o Cristo. Aquele rei que viria no futuro governar. Fala, afirmarei para sempre o trono de seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será para mim por filho. E se ele fizer o que é mal, eu o castigarei com vara de homens e com açoites dos filhos dos homens. Olhem o que fala no verso 14. Deus fazendo essa aliança, essa promessa para Davi, falando para ele que a descendência dele seria, fala, eu lhe serei por pai e ele me será para mim por filho. Por causa disso, o Senhor Jesus, quando ele esteve na terra pregando, ele falava do pai dele, o pai que enviou ele. Ele sempre falava dele. E fala, e se ele fizer o que é mal, o Senhor não fez o que foi mal, mas a descendência dele, os crentes ou os seguidores dele, fizeram o que é mal e pecaram. Aqueles que falavam que eram seguidores de Deus eram aqueles que estavam pecando. Então Deus fala para ele, eu lhe serei por pai e ele me será para mim por filho. E se ele fizer o que é mal, eu o castigarei com vara de homens. O Senhor não fez nenhum mal. Mas como ele pegou os pecados da humanidade, daqueles que iam acreditar em Deus no futuro, como o Senhor Jesus pegou os pecados de todos eles para ele, ele se fez um filho pecador. Ele virou culpável, ele virou aquele que tinha feito coisa errada por ter pego os pecados de todos. E como ele pegou os pecados de todos, então fala que Deus castigou ele. Deus permitiu que ele fosse vituperado, perseguido, zombado, apedrejado e depois na cruz do Calvário que acontecesse o sacrifício com ele. Foi aquele o castigo. Por causa disso fala, se ele fizer o que é mal, eu o castigarei com vara de homens e com açoites dos filhos dos homens. Quer dizer, eu vou castigar ele como um ser humano, como pode ser castigado um ser humano. Vou castigar ele desse jeito. Desse jeito foi castigado aquele rei, o Senhor Jesus, porque ele pegou a rebeldia, a teimosia e o pecado daquelas pessoas. Então, Deus castigou ele fortemente e o Senhor fez aquilo para que ele pudesse salvar as pessoas e para que Deus perdoasse elas. Então, aqui nós vemos naquela aliança que Deus fez com Davi ao respeito do reinado daquele rei no futuro, cujo reino seria para sempre, e nós estamos falando do nosso Senhor Jesus. Então, esse verso 14 nos fala muita coisa quando fala que ele ia ser castigado, e ele realmente foi castigado, como se castiga um ser humano, e isso foi cumprido. Agora nós vamos passar rapidamente para o livro de Jeremias, o livro do profeta Jeremias, que está mais ou menos no meio da Bíblia. Depois dos Salmos, segue Isaías e segue Jeremias. Depois de Salmos, Isaías, Jeremias, e no livro de Jeremias, no capítulo 23, aqueles que já acharam o livro, Jeremias, capítulo 23, nós estamos falando do reino do nosso Senhor Jesus. 23:5, que fala, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Levantarei a Davi um renovo justo. Uma descendência, um filho, alguém ia nascer da descendência dele, da linhagem dele. Ia nascer alguém, um renovo viria, um renovo justo,
do jeito que uma árvorezinha, quando nasce, ela cresce e depois começam a brotar uns raminhos da árvore, um raminho, e então alguém fala, eu vou cortar e vou semear em outro lugar, porque daqui vai ser uma outra árvore. É isso que chamam renovo, ou a descendência, em alguns lugares que chamam. Aquele renovo justo ia nascer de Davi. Fala aqui, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, da descendência dele. Fala, e aquele renovo reinará como rei, que procederá com prudência e fará juízo e justiça na terra. Fala que aquele renovo, aquela descendência que sairia do Davi, ou de Davi, ia reinar como rei, e ele seria prudente e faria juízo e justiça na terra. Olhem que esse verso tem muita semelhança com aquela aliança que Deus fez com Davi, falando daquele rei cujo reino seria para sempre, para fazer justiça e juízo na terra. Bendito o nome do Senhor. Agora vamos passar para o livro de Daniel, que segue. Aqui nós estamos em Jeremias, depois segue Ezequiel e Daniel. Jeremias, Ezequiel e Daniel. Daniel no capítulo 2. Daniel, no capítulo 2, 2 livros depois de Jeremias. Daniel, capítulo 2, no verso 44, nós estamos lendo, nós estamos aprendendo ao respeito do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel 2:44. Eu falo muitas vezes porque às vezes tem pessoas que elas chegam atrasadas, elas entram atrasadas no ensinamento. Bem, então em Daniel 2:44 fala. Aqui no livro de Daniel, eu vou contar um pouquinho para vocês rapidamente o que aconteceu. Fala que o rei Nabucodonosor, lá na Babilônia, ele teve um sonho. E aquele sonho perturbou ele, porque ele falou que ele viu uma fera, ele viu uma imagem, os braços e as pernas que eram de barro, de ferro, e o corpo, a cabeça era de ouro. Ele ficou bem confuso com aquele sonho que ele teve. E Daniel estava lá na Babilônia e falaram para o rei que Daniel era um jovem que tinha vindo de Judá, dos deportados que tinham levado prisioneiros para a Babilônia. E que ele tinha as coisas de Deus, dava para perceber que o Espírito de Deus estava com ele e ele poderia talvez interpretar o sonho de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, ele tinha chamado os magos dele, os intérpretes dele, todas aquelas pessoas que interpretavam os sonhos dele, falavam com ele, eram os conselheiros dele, e nenhum deles conseguiu dar a interpretação do sonho. Então, eles chamaram Daniel para interpretar o sonho para ele. Então, no meio de outras coisas, ele começa a interpretar o sonho inteiro, os pés e os dedos, a imagem que ele viu, a cabeça, o que significava. E aqui no verso 44, fala, mas nos dias desses reis, no verso 43, Daniel fala para o rei, e como viste o ferro misturado com barro, misturar-se-ão por intermédio de pactos humanos, mas não se unirão um com o outro, como o ferro não se mistura com o barro. E no 44 fala, mas nos dias desses reis, porque Daniel está interpretando aquele sonho que ele teve, que eram a respeito de uns reis, de uns impérios que viriam para o futuro. Então, no 44 fala, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino. Aqui, quando ele fala que nos dias desses reis, ele estava falando de um último reinado ou império que teve, que foi o Império Romano. Antes era o grego e depois seguiu o romano. E quando o Senhor Jesus ele nasceu, ele veio na Terra, o Império Romano estava governando. E então, no verso 44, Daniel fala para ele, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Por causa disso, quando o Senhor Jesus nasceu, fala que
uns magos do Oriente, Deus revelou para eles que tinha nascido o Messias, que tinha nascido o Salvador do mundo, que tinha nascido o Rei dos Judeus. Deus revelou aquilo para aqueles magos do Oriente e eles não tinham nada a ver com os israelitas, nem com os judeus, eles eram estrangeiros, pagãos. Mas eles vieram até Jerusalém e perguntaram onde tem o rei dos judeus, que ele nasceu, onde está? Nós vimos a estrela dele, Deus nos revelou que ele nasceu, o rei dos judeus nasceu. E por causa disso fala que naquele tempo que estava o rei Herodes, ele ficou assustado, espantado, o que aconteceu, e é quando ele fala, e ele ordenou que matassem todas as crianças menores de 2 anos, para que no meio delas morresse aquele rei que tinha acabado de nascer. Então, naquele tempo aconteceu aquilo. E o mundo era governado pelo Império Romano. Os judeus, os israelitas estavam sob o governo dos romanos. Então eu volto a ler o verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e é lógico, porque era o reino do Senhor Jesus, nem será o reino deixado por outro povo. Esse reino esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. Fala que aquele reino ia estar esmiuçando e consumindo e destruindo todos os reinos do mundo, mas aquele reino do Senhor ia permanecer para sempre. Isso aí é verdade, porque aqui não estava falando que ele ia tirar o reino daquelas pessoas e que ele ia ficar como aquele rei, mas que ele estaria esmiuçando. O que é o que o nosso Deus faz desde que ele fez o homem? O que Deus tem feito no mundo? Deus tem abençoado alguns poucos, mas também Deus tem destruído, tem castigado, tem tirado e esmiuçado muitos, aqueles desobedientes, aqueles incrédulos, aqueles rebeldes, aqueles teimosos. É isso que Deus tem feito desde aquela época até o dia de hoje, e o Senhor continuará fazendo aquilo. Por exemplo, nós agora vemos que essa doença, esse vírus, essa pandemia que nós estamos vivendo, isso aí faz parte do que fala aqui, que ele estará esmiuçando e consumindo e castigando todos no mundo. Mas o reino do Senhor permanecerá para sempre. Por causa disso é que nós temos que ficar bem espertos e escolher o caminho do nosso Deus, para amar e louvar Ele, e adorar Ele, e honrar Ele. Porque nós não vamos menosprezar o Senhor, nem sermos rebeldes, porque nós não queremos sofrer também o castigo, sofrer na mão do Senhor, por causa da rebeldia e da arrogância das pessoas, da alma. Mas bem, aqui fala daquele rei que vai permanecer para sempre, e vamos continuar com Oseias. Aqui do lado de Daniel segue o livro de Oseias. Depois de Daniel segue o profeta Oseias. E nós estamos falando do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, e os versos que nós temos lido são formosos. Oseias 3, no capítulo 3, o verso 5. Mas aqui, antes de lermos o verso 5, o Senhor falava aqui com o povo, com aqueles que já estavam lá, tinham voltado da Babilônia. O Senhor estava falando com eles que o Senhor ia deixar eles muitos anos sozinhos. Muitos anos eles iam ficar sem Deus. Muitos anos eles iam ficar sem a manifestação de Deus, e isso realmente aconteceu, porque o Senhor, depois deles voltarem da Babilônia,
aqueles que o rei da Babilônia tinha levado da Judá e levou eles cativos, e eles estiveram lá uns 70 anos, como umas 4.700 pessoas que eram o remanescente que Deus tinha escolhido para a salvação, ou nem tanto para a salvação, mas que por meio daquele remanescente viesse o rei que era o nosso Senhor Jesus. Então Deus cuidou daqueles 4.800 e permitiu que levassem eles para a Babilônia. Eles viveram 70 anos, se multiplicaram, e quando eles voltaram, veio muitas pessoas, porque naqueles 70 anos teve muitos nascimentos. E quando eles estavam voltando para Jerusalém, Deus volta com Oseias e Joel, Zacarias volta a profetizar para eles, Ageu, Malaquias, que eles foram os últimos profetas, e Deus fala com eles. Por meio daqueles profetas, Deus volta a falar e fazer promessas para o povo que ele ia deixar eles sozinhos. Mas vamos ler no verso 4, fala: porque durante muitos dias estarão os filhos de Israel sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, quer dizer, eles não poderiam fazer nada no templo, porque o templo não existia mais, aquele templo. E este verso se cumpriu mesmo, se cumpriu quando teve a destruição de Jerusalém e eles incendiaram a cidade, derrubaram os muros, incendiaram o templo que Salomão tinha construído e tudo ficou desolado. E desde aquela época, eles não voltaram a construir nenhum outro templo, mas ninguém fez sacrifícios por causa disso. Fala, porque durante muitos dias estarão os filhos de Israel sem rei. Não teve mais reis. Ezequias foi o último rei. Sem príncipe, sem sacrifício, eles não conseguiam fazer mais sacrifícios porque não existia o templo. Sem coluna, quer dizer que eles nem conseguiriam mais praticar a idolatria que eles estavam acostumados a fazer no templo do Senhor, porque tudo tinha sido destruído. Sem a estola sacerdotal e sem terafins, sem ficarem acreditando nos agouros e nas superstições dos pagãos, dos estrangeiros, aquela idolatria. Eles não iam conseguir fazer nenhuma coisa nem a outra. Eles não iam conseguir adorar a Deus nem os ídolos deles, porque tudo tinha sido destruído. Então, aquilo Deus falou para eles e aquilo aconteceu mesmo. Isso se cumpriu. Eles foram para a Babilônia, eles demoraram lá 70 anos e quando eles voltaram, eles começam a construir um novo templo, mas não é a mesma coisa porque vêm os impérios governar eles. Os persas, os medas, vêm os gregos e por último vêm os romanos, bem, tudo aquilo. Então, eles ficaram sem Deus, não tinha profeta de Deus, não tinha palavra de Deus, não tinha consolo para ninguém. Até que veio João Batista e nasceu o Senhor Jesus. Então a história nos conta que se passaram uns 430 anos. E aqueles 70 da Babilônia foram uns 500 anos sem Deus. 500 anos sem Deus. Que triste! 500 anos é muito tempo. Quantas gerações? Um mínimo de 5 gerações teve. Então aqui no verso 5, Deus estava falando para eles, é que eu vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou me manifestar, mas depois de se passarem aqueles 500 anos, que Deus não falou que iam ser 500, mas é que nós fizemos as contas que foram uns 500, então o Senhor fala no 5. Depois voltarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e a Davi vão buscar o seu rei. Vamos perceber que Davi, ele tinha morto faz muitos séculos antes. Davi tinha morto. Então, por que fala aqui que no futuro, então, os filhos de Israel iam procurar Davi, o rei deles? É porque esse Davi aqui, esse Davi físico que existiu, era o protótipo do Davi espiritual, o simbólico. Cristo Jesus era aquele Davi, era aquele rei Davi. Deus falou para Davi, a tua descendência, a tua semente, as tuas sementes vão herdar o reino e ele será para sempre, falando de Cristo Jesus. Então aqui, e buscarão a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias quer dizer para sempre, porque o reino do Senhor Jesus é um reino para sempre.
agora vamos passar para Amós. Depois de Oseias segue Joel e depois Amós. Oseias, Joel, Amós 9. Amós, capítulo 9. O profeta Amós, capítulo 9, no verso 11. Também era uma promessa do Senhor. E aqui também, no livro de Amós, Deus está fazendo promessas para o povo de Israel e está falando tudo o que ia acontecer depois da cidade, depois que Jerusalém fosse destruída, abalada, depois que aquele remanescente fosse levado cativo para a Babilônia e que depois Deus ia esperar 70 anos para trazer eles novamente. E o Senhor fazia uma promessa para eles no verso 11, naquele dia. Quer dizer, quando já tivesse se passado a tempestade, quando se passasse a tempestade, que foram uns 500 anos, então viria aquele dia de Deus, aquele dia da manifestação do Senhor. Fala, naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo caído de Davi, eu o levantarei naquele dia. Mas é que quando teve aquela profecia, essa profecia aqui, eu acho que se passaram mais ou menos uns 800 anos, quando o Senhor Jesus veio para que essa profecia fosse cumprida. O Senhor Jesus apareceu. E aquele dia dele é quando Cristo apareceu e a manifestação dele é aquilo o dia do Senhor, ou o dia de Deus, ou o dia de Jeová. E fala que ele ia levantar o tabernáculo, mas é o tabernáculo espiritual. Aquele espiritual não estava falando de uma coisa material. Quando o Senhor Jesus começou a pregar o evangelho dele, do reino dos céus, o Senhor Jesus, os discípulos falavam para o Senhor: olhe os prédios do templo, você está vendo os prédios do templo? E fala que era um templo que tinha sido feito pelo Herodes. E o Senhor falou, vai chegar o dia que daquele templo, daqueles prédios que vocês estão enxergando, não vai sobrar pedra sobre pedra que não caia. O Senhor falava que no futuro viria uma guerra, iam destruir o templo e de novo a cidade ia ficar destruída. O templo ia ficar destruído e nunca mais eles voltariam a construir ele. Ele profetizou isso naquele dia para os discípulos dele. E por causa disso fala que naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. O Senhor ia levantar um tabernáculo novo, mas era espiritual. E o tabernáculo é a igreja dele. O tabernáculo é feito com homens e mulheres que seguem ele verdadeiramente e querem fazer a vontade dele e cumprem os mandamentos dele. São eles o verdadeiro tabernáculo que Deus ia levantar naqueles dias. Levantarei o tabernáculo caído de Davi e fecharei suas brechas. Quer dizer que naquele tempo, fisicamente, o tabernáculo eles tinham feito umas entradas, umas portas, eram proibidas, mas eles tinham feito para que os pagãos entrassem no templo, adorar os ídolos dele e fazer abominações. Na parte física, eles fizeram aquilo no templo. Mas o Senhor estava falando simbolicamente que quando ele levantasse o tabernáculo de novo, ele ia fechar todas as brechas, as portas secretas e levantarei suas ruínas, restaurá-lo-ei como no tempo passado. Como no tempo passado é quando Moisés, no deserto, levantou o tabernáculo e eles faziam adorações para Deus e sacrifícios e Deus se manifestava. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, falava com Deus e eles estavam lá. Aquilo foi aquele tempo passado, aquele primeiro tabernáculo. Então fala que ele levantaria como no tempo passado. É que o Senhor não falou nem sequer como aquele templo que Salomão tinha feito, porque aquele templo de Salomão foi profanado. Então fala o tabernáculo que Moisés levantou. Então Deus falava aqui do tabernáculo de Davi e nós estamos destacando Davi, porque de Davi veio aquele rei, de Davi, da linhagem dele, e o Senhor Jesus realmente veio de Davi, da família, da linhagem do rei Davi.
E quando falava daquele tabernáculo, fala no sentido espiritual e simbólico. Então, quão formosa é a palavra do Senhor quando nós lemos desse jeito, prestando muita atenção para conseguir entender e compreender. Agora nós vamos passar para o livro de Salmos, antes do livro de Amós, mais ou menos na metade da Bíblia, temos o livro de Salmos, mais ou menos na metade da Bíblia, um pouco menos da metade da Bíblia, nós temos os Salmos, e vamos ler os Salmos 22 e 28. Vamos ler nos Salmos 22 e 28, porque nós estamos vendo o reinado, ou o reino do Senhor Jesus Cristo, o reino real do nosso Senhor Jesus, porque Ele é o Rei. Ele é aquele Rei que Davi falou, o Rei que as pessoas estavam esperando que viesse, aquele Messias, aquele Salvador, aquele reino perfeito, onde o homem ia ser muito feliz. Salmos 22, 28 fala que... Mas vamos ler o 27, fala... Lembrar-se-ão e se voltarão ao Senhor todos os confins da terra e todas as famílias das nações adorarão diante de ti, porque do Senhor é o reino e Ele regerá as nações. Aqui não fala que o reino ia ser de um homem normal, de um homem que ia estar herdando o reino e então de uma das melhores famílias ia nascer o Messias, das melhores famílias ia nascer o Messias porque ele vai ser o rei? Não, não fala isso. Fala que o reino é do Senhor, não dos seres humanos, para que ninguém fique iludido achando que tem que esperar um rei, porque nunca vai chegar, porque o rei já vive, ele já existe e ele está faz mais de 2000 anos, que é o nosso Senhor Jesus. Ninguém tem que ficar enganado esperando um outro rei, porque o reino é de Deus. Fala, porque do Senhor é o reino e Ele regerá as nações. Então, não vamos ficar procurando uma outra coisa. Não vamos procurar uma outra coisa. E aqui no Salmo 78, vamos passar para o Salmo 78, que é ao respeito do reino do Senhor. Na Bíblia, são muitos os versos, quase a Bíblia inteira. Nós temos versos que falam do reino do Senhor, que falam do rei Davi e a semente dele, a descendência dele. Mas acontece que, como eles são tantos e nós não temos tempo para ler tudo, eu escolhi só alguns. Mas na Bíblia é bom, por causa disso é importante e é bom ler a Bíblia, porque na Bíblia nós vamos achar a verdade de Deus. Então, nós falamos que no 78, no verso 70. No verso 70 fala que Deus escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos do rebanho. De detrás das ovelhas o trouxe para que apacentasse a Jacó, ou Israel, o seu povo, e a Israel, sua herança. Aqui temos o pleonasmo, porque fala para que apacentasse a Jacó, seu povo, e Israel, sua herança, que é a mesma coisa. Jacó, o seu povo, e Israel, a mesma coisa. E fala, e os apacentou conforme a integridade de seu coração, e os pastoreou com a perícia de suas mãos. Fala que Davi fez coisas boas, fez o trabalho dele certo, mas a promessa dele era para a semente dele, a descendência dele ia herdar o reino, o trono de Davi, que ia ser um reino para sempre. E aqui no Salmos 103, no verso 19, fala... Aqui no verso 18 fala o nosso Deus sobre os que guardam sua aliança e os que se lembram de seus mandamentos para pô-los em prática, quer dizer, os homens e as mulheres que fazem a vontade de Deus e cumprem os mandamentos do Senhor, fala, o Senhor estabeleceu seu trono nos céus.
e sua soberania domina sobre tudo. Aqui não fala que o Senhor estabeleceu seu reino lá em Jerusalém, a Jerusalém física, ou em qualquer outra cidade de Israel física. Não fala aquilo, fala que estabeleceu o seu trono nos céus e sua soberania domina sobre todos. A soberania dele, o reino do Senhor está dominando, mas o reino do Senhor é espiritual. Então, mais para frente, nós vamos estarmos lendo alguns versos onde o Senhor Jesus confirma aquelas coisas. Aqui nos Salmos, nós estamos no Salmo 145, vamos passar para o Salmo 145 e nós vamos ler os versos 10, 11, 12 e 13, que fala que o Senhor, no Salmo 145:1, fala: exaltar-te-ei, meu Deus e o meu Rei. Fala que Ele é o Rei, o nosso Deus é o Rei. Mas como nós já uma e muitas vezes temos entendido que o Filho e o Pai são um só, o Filho é Deus e o Pai é Deus. Se o Filho é o Rei, o Pai também é Rei. O Rei não é só um. Então fala: exaltar-te-ei, meu Deus e Rei, bendirei teu nome eternamente e para sempre. E no verso 10 fala: todas as tuas obras te louvem, ó Senhor, e teus santos te bendigam. Quem são os santos? Os santos são os homens e mulheres que seguem o verdadeiro evangelho do Rei Jesus Cristo de Nazaré. Os seguidores do Senhor, aqueles que acreditaram nele e têm recebido as bênçãos dele, têm tido experiências com o Espírito Santo e eles sabem os mandamentos do Senhor e cumprem eles, e cada um deles está fazendo a vontade de Deus, cumprindo os mandamentos dele. São eles os santos e as santas. Todo homem e mulher que cumprirem os mandamentos de Deus, o Senhor fala para eles que eles são um santo ou santa. A palavra santo significa afastado. Afastado, separado. Então fala que este homem está cumprindo meus mandamentos, eu vou afastar ele para o meu reino, para a minha glória. Essa mulher aqui está cumprindo comigo, ela vai ficar afastada porque eu quero que ela receba bênçãos e a vida eterna. É isso que chama santo ou santa. Ser afastado para alguém, ou afastar, separar para alguém. Então o Senhor fala: os santos, os teus santos te bendigam, aqueles que fazem a vontade de Deus, e fala: divulguem a glória de teu reino e falem de teu poder, para que façam saber os filhos dos homens ou a humanidade teus poderosos feitos e a glória da magnificência de teu reino. Fala: teu reino é um reino de todos os séculos, e teu domínio por todas as gerações. Então, o nosso Senhor Jesus é o Rei. O nosso Deus é o Rei. E o reino dele é eterno. E ele está conosco. Deus reina no meio de nós. Se você quer que Deus reine na sua vida, leia a Bíblia. Disponha o seu coração. Fala para Deus: eu quero fazer parte do teu reino. Eu quero ser um homem santo ou uma mulher santa, quer dizer, um homem afastado para ti ou uma mulher afastada para ti. Eu quero que me afastes para ti, para o teu reino. É isso que nós temos que fazer com sinceridade no nosso coração. Com muita sinceridade no nosso coração, Deus vai nos ouvir. Nós vamos ler em Isaías. Depois dos Salmos, segue o livro de Isaías. Depois dos Salmos, segue Isaías no capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Isaías, que fala no... Vamos ler desde o verso 1 até o 10.
fala aqui, tem um título menor que fala o reinado justo do Messias e fala: sairá um broto do tronco de Jessé e um renovo brotará de suas raízes. Esse Jessé era pai, eu acho que era pai de Davi. Bem, vocês procurem lá, mas era da família do rei Davi, esse Jessé, e fala: dele sairá um broto e um renovo brotará das suas raízes e repousará sobre ele, sobre esse broto, esse renovo que também chamam, ou esse renovo mesmo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito que dá sabedoria e inteligência, de conselho e de poder, de conhecimento e de temor ao Senhor. Para destacar, fala a repetição que fala Espírito, Espírito, Espírito. Mas é para destacar o poder que aquele rei teria, que aquele rei maravilhoso teria. E no 3 fala: e seu deleite estará no temor ao Senhor. E fará que ele não julgue, fala, não julgará segundo as aparências dos olhos dele. Quando aparecesse o Senhor na terra para pregar o evangelho dele, fala que ele ia ser um homem cheio de conhecimento, de poder, de temor, de sabedoria e inteligência. E realmente nós lemos de muitos prodígios e milagres e muita doutrina que ele ensinou. E nós temos poucos livros e pouco conhecimento de todas as obras e a manifestação dele que ele teve quando ele viveu na Terra como ser humano. São muito poucos os escritos que nós temos. Mas o pouco que nós temos nos deixam perceber, nos dão aquela fé que nós realmente vimos a manifestação daquele ser, daquela pessoa prodigioso, daquela pessoa cheia de sabedoria e inteligência, conhecimento, temor de Deus. Com os milagres dele e a doutrina dele, todos ficavam pasmos dos ensinamentos dele. Os inimigos dele sentiam muita inveja, porque os inimigos dele tiveram que estudar a vida toda para conseguir serem mestres. E, contudo, eles não tinham a capacidade, a habilidade, a perícia que o Senhor Jesus teve. E, por causa disso também, eles invejaram ele. Mas fala que o trabalho desse rei, quando ele estava na terra, fala que ele não julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que souber de ouvir dizer. Ninguém ia convencer ele. Alguém poderia vir e acusar alguém, por exemplo, uma mulher. Veio um grupo e acusou uma mulher que tinha sido pega de surpresa no adultério e falaram para o Senhor Jesus. Na lei de Moisés fala que aquelas mulheres que eram pegas de surpresa adulterando tinham que apedrejar elas. E o Senhor Jesus, ele não ficou convencido do que eles falaram. Ele, por causa disso, fala: não decidirá pelo que souber de ouvir dizer, nem vai julgar segundo as aparências. Mas ele vai julgar com a inteligência, o poder, a sabedoria e o conhecimento. Era o que ele ia usar para julgar ou para decidir sobre alguém se realmente era culpável ou não. E por causa disso, quando reclamavam para ele e acusavam as outras pessoas para ver o que ele poderia falar, mas o Senhor, na sabedoria dele, todos sempre ficavam calados com as respostas que ele dava. O que ele respondeu com a sabedoria dele quando acusaram aquela mulher de adulterar? Ele falou: tudo bem, Moisés fala que tem que apedrejar ela. Então, quem não tiver pecado, quem seja livre de pecado, então atire a primeira pedra. Eles falaram: meu Deus, eu não posso mentir.
Se eu falar que eu não tenho pecado e eu vou atirar a pedra nela, com certeza ele vai falar todos os pecados que eu já fiz e eu vou ficar envergonhado diante de todas as pessoas. Então, fala que o Senhor, ele ficou olhando para o chão, que não estava enxergando nada, e quando ele levantou a cabeça, não tinha ninguém. Então, ele falou para a mulher: onde estão aqueles que estavam te condenando? Senhor, eles foram embora. Eu também não vou te condenar. Eu não vou te condenar, mas vai embora, mas não peca mais. Não volte a fazer aquela coisa. Não faz aqueles adultérios mais. Então, o Senhor cumpriu o que está falando aqui. Não julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que souber de ouvir dizer. Esse rei perfeito, esse rei já estava governando, já estava reinando, mas julgará com justiça os pobres, mas não os pobres de dinheiro, mas os humildes de coração, como aquela mulher. Aquela mulher, ela era pobre no sentido que ela era fraca, ela não tinha poder, ela não tinha autoridade. Ela com certeza vivia pela prostituição. Então, ela não conseguia ficar forte e se mostrar, porque ela não tinha aquele poder, aquela capacidade. Mas no coração dela teve humildade, porque ela acreditou no Senhor e com certeza ela não pecou mais. Ela obedeceu o Senhor, ela acreditou nele, porque o coração dela era humilde. Humilde é aquele que é pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que não tem arrogância, não é orgulhoso, nem rebelde, teimoso e acha que sabe tudo, tem tudo, pode tudo. Então, aquele que não é arrogante, que não tem aquelas coisas, nós chamamos de humilde ou pobre de espírito. E o pobre de espírito não era também uma pessoa que tivesse uma doença mental, mas era simplesmente que não era arrogante. Quem não é pobre de espírito é arrogante, é orgulhoso e acha que é mais do que todos, que manda em todo mundo e olha para as pessoas de baixo para cima. Por causa disso, fala que o Senhor julgou com justiça os pobres. Fala, felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. Deles, porque eles vão dispor o coração deles humildes e simples para procurar de Deus, acreditar em Deus, amar e respeitar Ele e fazer a vontade dele. São esses os pobres, aqueles que o Senhor falava que eles eram bem-aventurados. Eu vou ler o 4, então. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em favor dos mansos da terra. É o mesmo pobre, humilde e simples, e ferirá a terra com a vara de sua boca. Ele vai ferir a terra com a vara de sua boca, quer dizer, com a doutrina. O Senhor ensinou muita doutrina aos fariseus e ele deu bronca neles pela hipocrisia deles, pelos pecados deles e tudo que eles faziam. O Senhor deu bronca, ele achou ruim tudo. E é por causa disso que falava ferirá a terra, mas não era a terra física, mas os seres humanos que estavam ouvindo ele. E entre eles, no meio deles, os inimigos dele que queriam saber muita coisa, o Senhor ensinou a doutrina para eles e falou: vocês têm que se arrepender, porque vocês são uma geração má e perversa, que não cumprem, não fazem a vontade do Pai Celestial. É isso que significa ferirá a terra com a vara de sua boca. O Senhor falando a verdade para eles, pregando e ensinando a verdadeira doutrina, ensinando a lei de Moisés, porque eles não cumpriam ela. Eles falavam que ensinavam a lei, mas eles nunca realmente faziam ela. É por causa disso que fala: ferirá a terra com a vara de sua boca e com o alento de seus lábios matará o ímpio. E o ímpio eram eles mesmos, os fariseus, os inimigos, os escribas, que perseguiram ele e falavam que ensinavam a lei de Moisés, mas nunca fizeram a vontade de Deus. E o Senhor Jesus sempre chamou eles de geração má. O Senhor falava para eles, fariseus hipócritas e mentirosos, o Senhor falava para eles. Então, esse verso 4 se cumpriu. E o 5? E a justiça será o cinto de seus lombos, quer dizer, o cinto que eles estão usando na cintura, e a fidelidade, o cinturão de seus rins. Então, fala, conviverá o lobo com o cordeiro, quer dizer, que o Senhor
no governo dele, no reino dele, que começou desde aquela época que ele esteve na terra, o Senhor começou a transformar e a mudar os corações ruins das pessoas. Tinha pessoas, homens e mulheres, que pecavam muito e faziam muitas maldades, roubavam, furtavam, matavam, estupravam, faziam fraude com as pessoas, não tinham misericórdia das viúvas, mentiam, eram falsas testemunhas, eram adúlteros, fornicavam, tinha tudo, tinha pessoas que infringiam a lei. E todas aquelas pessoas, o Senhor, aqueles que acreditaram nele, ele converteu eles. Aqueles que acreditaram nele eram homens e mulheres que pecavam e faziam muitas maldades. E então nós poderíamos considerar eles como um lobo, ou como um leopardo, ou poderia-se considerar eles como um leão, ou uma serpente. Tem pessoas que falam e gritam e falam muitos palavrões, palavras obscenas, não é? O que nós chamaríamos de palavrões ou xingamentos. Então alguém fala: meu Deus, esse tem uma língua de serpente. Essa tem uma língua que é de veneno, de serpente, não é? Essa pessoa é uma serpente. Não, mas essa pessoa é um tigre. Ela é uma tigresa. Essa aí parece uma pantera, ou aquele parece uma pantera, porque é ruim, é tão ruim que é isso. Nós ouvimos as pessoas apelidarem os outros pelo temperamento deles, pelas obras ruins deles, pelas más ações deles, e comparam eles com animais. Então, isso aí é verdade. Olhem essa comparação que o Senhor fez, tinha uma lógica, porque aqui fala que o Senhor, que quando estava reinando, estando no reino dele, o Senhor Jesus, governando e ensinando a justiça e a doutrina, e também fala que todos os que acreditassem nele, o Senhor começou a fazer uma obra em cada pessoa, e fala: então, depois do Senhor pregar e ensinar e fazer milagres e sinais, as pessoas se converterem, as mulheres e os homens, o Senhor entra para morar no coração daquelas pessoas e tira delas a tendência pecaminosa, tira delas esse temperamento ruim e os hábitos ruins, e as pessoas começam a viver uma vida santa e reta com Deus, começam a ser humildes, simples, educados, que têm valores e qualidades e respeito. E fala: todos mudaram, porque o que se tinha era como um zoológico. O Senhor achou um zoológico completo em homens e mulheres, e quando o Senhor mudou eles, olhem como mudou o zoológico. Fala: conviverá o lobo com o cordeiro. E nós sabemos que fisicamente os lobos comem os cordeiros, porque é o alimento deles, a comida deles. Mas na mudança de vida que o Senhor Jesus, como nosso rei, está fazendo na vida de todos, então aquele lobo não vai mais comer aquele cordeiro. E o leopardo se deitará com o cabrito. Então o leopardo não vai mais comer o cabrito, porque ele mudou agora, porque foi tirado dele as raivas, as brigas, tirou-se dele as vinganças, ele parou de xingar, de falar palavrões, de tentar se matar ou tirar a vida de outra pessoa. Fala: o bezerro, o leão e o animal doméstico andarão juntos. O bezerro, o leão e o animal doméstico andarão juntos. É claro, aqueles homens e mulheres que tinham aquelas características daquelas feras no comportamento diário delas, na vida delas do dia a dia, fazendo coisas ruins, fazendo maldades para o seu próximo, para as pessoas pobres, roubando e tirando deles, prendendo pessoas inocentes para jogar elas na prisão, apedrejando os inocentes também. Quantas pessoas não foram apedrejadas inocentemente? Quantas vezes talvez um homem ele se apaixonou de uma mulher casada e para até ela
acusou falsamente o esposo dela para que matassem ele, para que apedrejassem ele e acusaram ele falsamente para que ela pudesse ficar viúva e ele pudesse casar com ela. Quantas coisas não aconteceram, acontecem agora e vão acontecer, porque é essa a fera que tem dentro de cada homem e cada mulher, uma fera, um animal selvagem. Mas o Senhor Jesus, no reinado dele, o que ele fez? Ele mudou aqueles corações. Por causa disso, o Senhor Jesus falava: eu darei para vocês um coração novo, um coração renovado, e vocês vão ser limpos, e os pecados de vocês vão ser perdoados, e vocês vão viver uma vida reta, santa e justa, que é o que eu quero, é o que o Senhor falava. Então, esse verso 6, não se esqueçam, conviverá o lobo com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito e o bezerro, o leão e o animal doméstico andarão juntos e o menino os pastoreará. A vaca e a ursa pastarão juntas e suas crias se deitarão juntas e o leão comerá palha. Como é isso que Deus transforma os corações e todos aqueles homens e mulheres começam a ser santos e perfeitos, humildes e simples, sem pecado, amando a Deus, amando o seu próximo e as pessoas, sendo uma pessoa honesta, sincera, organizada, responsável, uma pessoa íntegra em todos os seus assuntos, depois de ter sido uma fera ou depois de ter sido uma serpente, um leão. Mas o rei tem feito esses milagres. O rei veio reinar e ele está reinando e ele está fazendo todos estes milagres nos corações de cada homem e mulher que se submetem e querem mudar e querem continuar nos passos do nosso Deus para chegar na eternidade. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. E aqui no verso 8 fala: o menino de peito brincará sobre a touca da áspide. E o recém-desmamado, o menino de peito e o recém-desmamado são a mesma coisa. Fala: porá sua mão no esconderijo da serpente. Fala: não farão mal, nem dano em todo o meu santo monte. Olhem que o santo monte não é um lugar específico. O santo monte não é como as pessoas acham que um dia vai ter de novo, o rei voltará e então ele vai morar naquele país, naquele lugar X, e então lá vai ser o templo dele. Isso aí é mentira, porque tudo o de Deus é espiritual. O santo monte é a igreja, são homens e mulheres crentes que seguem a Deus, que já mudaram. Depois de serem feras, eles mudaram. Deus mudou eles. É esse o santo monte do Senhor. O reino do Senhor é espiritual. E fala: não farão mal nem dano em todo o meu santo monte, porque a terra será cheia do conhecimento. A terra quer dizer os humanos, os seres humanos vão ter o conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E o conhecimento do Senhor é o evangelho perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o conhecimento de Deus, é esse o conhecimento da doutrina. E fala que toda a terra será cheia do conhecimento. E no 10 fala: acontecerá naquele tempo que a raiz de Jessé, a qual estará posta por pendão aos povos, não é? Como uma bandeira, e fala: será buscada pelos povos e sua morada será gloriosa. E eu vou ler de novo o verso 10. Acontecerá naquele tempo que a raiz de Jessé, que é o Senhor Jesus, o rei, como uma bandeira, o Senhor vai estar como uma bandeira espiritual também. E essa bandeira, ou aquele rei, estará posta por pendão aos povos. Fala: será buscada pelos povos. O Senhor vai ser procurado pelas pessoas. E sua morada, a morada do Senhor, será gloriosa, porque a morada do Senhor é o templo, o monte, é o tabernáculo espiritual. É a igreja, são os homens e mulheres com um coração reto e perfeito diante de Deus. É isso a morada gloriosa do nosso rei que está reinando. Bem, por último, agora vamos para Mateus. Vamos procurar em Mateus 3:2. Mateus 3, verso 3. No capítulo 3, no verso 2, fala:
O Senhor Jesus, ele está na terra aqui pregando o evangelho dele, fala que ele começou a pregar o evangelho dele quando ele tinha 30 anos. E aqui fala no verso 1, naqueles dias apresentou-se João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, João estava pregando e nós vemos o cumprimento da aliança que Deus fez com Davi e aquilo que nós lemos nos Salmos e em Isaías, aquilo que nós lemos agora há pouco, está aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, o cumprimento daquelas promessas e fala: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E agora vamos procurar Mateus 10, Mateus capítulo 10, rapidamente, e fala no verso 5, 6, 7 e 8, nós vamos ler Mateus 10, 5, que fala a estes 12, fala que o Senhor Jesus enviou os 12 discípulos dele e falou-lhes: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. O Senhor Jesus está aqui começando o reino dele, e fala: não ireis pelo caminho dos gentios, somente preguem e falem com os judeus. E nem entreis em cidade de samaritanos, só pode ser para os judeus, aqueles que habitam na Judá. E no verso 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era tudo o que tinha dentro do estado de Judá. E fala, e indo pregar e dizendo, ele falou para eles, quando vocês estiverem indo por aquelas casas, aqueles lugares, preguem falando, o reino dos céus está próximo. E fala para eles, curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Vocês não podem cobrar por fazer aqueles milagres. Fiquem de olho, porque vocês receberam de graça de mim, vocês receberam tudo de graça. Eu dei para vocês os dons e o poder de graça, então vocês também têm que fazer os milagres de graça. Então vocês não podem ficar cobrando das pessoas, não podem virar comerciantes nem materialistas com a palavra de Deus. É isso, não é? E fala para eles, quando o Senhor fala que eles curem os enfermos e purifiquem os leprosos, ele estava se manifestando, ele estava mostrando aquilo que nós lemos em Isaías, que com a inteligência e o conhecimento dele, ele faria tanta justiça para os humildes e os pobres de espírito. É verdade. Olhem que isso aqui é fazer justiça, curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitando os mortos, expelindo demônios, porque muitas pessoas eram possuídas por espíritos ruins e tinham esquizofrenia. Então o Senhor falou para eles, façam tudo isso, mas é de graça, vocês já sabem. E vocês não vos provereis de ouro, ele fala, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, porque onde vocês forem pregar e fazer o meu trabalho, as pessoas vão dar para vocês comida e vão deixar vocês ficarem na casa deles, porque vocês merecem aquilo, não é? Depois de todos aqueles milagres, é isso que o Senhor falava para eles. Então, nós vemos a justiça do Senhor, que nós lemos em Isaías, o Senhor Jesus aqui, vivendo a realidade. Por causa disso, nós não duvidamos que o nosso Senhor Jesus é o Messias, o Salvador, e aquele que Deus ia enviar. É Ele, não tem outro e nunca vai ter outro. Aqueles que estão ainda esperando um outro rei, eles vão ficar esperando para sempre, porque Ele nunca virá. O Senhor vai vir nas nuvens, mas para levar a igreja dele. Mas ele já está reinando. E no 11 fala, nós falamos que íamos ler até o verso 10. Fala, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de calçado, nem de bordão, porque o obreiro é digno de seu sustento. É isso. Quando eles fizeram todos aqueles milagres, as pessoas foram bondosas, generosas e providenciaram o alimento e tudo o que eles precisaram daí para frente. E nós vamos ler ainda em Mateus 21, nós estamos falando do reino do nosso Senhor Jesus, o cumprimento, a prova, o sinal que o Senhor Jesus realmente é o Rei, bendito o nome dele. Mateus, nós falamos Mateus 21, 43. 21, 43 fala, portanto,
Bem, aqui o Senhor Jesus, no verso 42, ele fala para eles, perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular. Aqui, quando fala a pedra que os construtores rejeitaram, era a lei de Moisés e os praticantes dela eram os construtores que estavam construindo um prédio, um templo, um povo. E fala que essa veio a ser a pedra angular, porque eles rejeitaram a pedra principal do prédio, que era Cristo, eles rejeitaram ele. Então fala, o Senhor é quem fez isso e é coisa maravilhosa a nossos olhos. E o Senhor veio a ser o chefe, porque eles menosprezaram o Senhor e ele virou o chefe, a cabeça daquele povo, daquele prédio, daquela nação, daquelas pessoas que Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de muitas nações, de muitas pessoas. É esse tabernáculo, é esse prédio espiritual que Deus está construindo, esse rei Jesus Cristo está construindo para a honra e a glória dele também. E no verso 43, nós falamos, 21, 43, fala, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado de vós. Quem eram vós? Naquela época, quem era que estava junto com o Senhor e rejeitaram ele? Os judeus, os fariseus, os escribas, todos eles rejeitaram o Senhor. Então fala, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a uma nação que produza os frutos dele. E quem era essa nação que foi responsável e produziu os frutos dele? Os gentios, as pessoas de outras nações que não eram parte do povo de Israel nem de Judá. Então, a bênção foi para os gentios também, e fala, quem cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e se essa pedra caísse em cima de alguém, ficará reduzido a pó, por não ter acreditado, não ter aceitado o Senhor Jesus, vai ser reduzido a pó, vai ser destruído, mas não destrói ele fisicamente, é a vida espiritual dele que fica destruída. Então, quando a morte pegar ele de surpresa, ele vai ser condenado. Então, que triste seria. Não sejamos rebeldes, teimosos, leiamos a Bíblia e peçamos para Deus nos revelar, porque nós queremos ser humildes, amar Ele e seguir no caminho da verdade. Se você tiver dúvidas, ora para Deus e pede para Ele te revelar o caminho dele. Fala, tudo que eu ouço é tão bonito, mas eu ainda tenho dúvidas. Alguém poderia falar aquilo. Peça para Deus e se o seu coração for sincero, Deus vai te revelar. E agora vamos passar para João. Depois de Mateus, tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós vamos passar para o livro de João 3, capítulo 3, do Evangelho de João. E no verso 3 fala, quando Nicodemos, que era um dos fariseus, fala que ele de noite procurou o Senhor Jesus, ele foi de noite para ninguém ver ele, porque ele ficava com vergonha. Como fariseu, ele ficava com vergonha que os outros vissem que ele estava procurando o Senhor Jesus. Então ele foi de noite e falou, Senhor, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? E foi quando Jesus respondeu para ele. Aqui no verso 3, o Senhor Jesus fala para Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É claro, porque aquele que não nascer de novo é um leão, então um tigre, uma panteira, é uma serpente fazendo o que é ruim, pecando e ficando sem Deus. Mas temos que nascer de novo para Deus tirar de nós a fera que temos dentro. Tire e então viramos uma ovelha simples, uma ovelha humilde, um cordeiro, uma ovelha, não é? Um homem novo, uma mulher nova, com um coração novo para o reino de Deus. Então fala, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E é quando Nicodemos fala para ele, como pode? E no final, no 15, ele fala, vocês têm que acreditar em Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que temos que fazer. Jesus Cristo é o Rei, Ele está reinando. Então, para finalizar, em João 18,
Para acabar, em João 18, nós estivemos vendo, então, o reino do nosso Senhor Jesus. Que formoso é o reino do Senhor. Que formoso é o reino. E o mais bonito e formoso é que o Senhor ainda está reinando conosco. Glória a Deus. Ele está reinando hoje. Então, no 18:36. No 18:36 fala... É que aqui o Senhor estava diante de Pilatos. Fala que ele estava diante de Pilatos. O Senhor estava nos últimos dias dele para ser entregue à morte. E fala que estava diante de Pilatos. E esse Pilatos pergunta para o Senhor. Pilatos fala para ele no verso 35, ele fala: acaso sou judeu? Tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? E o Senhor Jesus responde para ele: meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. É porque no verso 33, Pilatos fala para ele, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e lhe disse, tu és o rei dos judeus? E o Senhor Jesus responde para ele, dizeste isso de ti mesmo? Ou outros o disseram de mim? Bem, o Senhor, então, não deu para ele uma resposta. Então, é por causa disso que Pilatos fica bravo e fala, acaso sou judeu? Tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. E o Senhor, então, fala para ele no 36, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém, meu reino não é daqui. E realmente, o reino do Senhor não é deste mundo. O reino do Senhor é espiritual. E Ele está reinando. O Senhor está reinando. O Senhor está conosco. Então, eu convido vocês, convido as pessoas que não tiveram a chance, a oportunidade de conhecer esse rei, de sentir ele no seu coração, na sua alma. Eu convido vocês para vocês desfrutarem também da presença deste rei maravilhoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi profetizado pela Bíblia toda, fala ao respeito dele. Vocês têm que tirar a teimosia, a rebeldia, a incredulidade e acreditar no Senhor. Vocês têm que ter um coração humilde para que Deus revele para vocês e mostre para vocês que é Ele mesmo, que é Ele a verdade e Ele é o Rei que está reinando e que Ele hoje vai estar também conosco, fazendo milagres, porque como o reino dele é espiritual, então tudo é espiritual. Nós só falamos, pedimos para o Senhor, ficamos diante da presença dele e colocamos a nossa petição ou nosso desejo, nós colocamos diante dele e ele vai agir. Ele vai fazer os milagres, as curas, a liberação, porque ele vive e o reino dele é para sempre. E fala que ele reina a terra, ele está reinando sobre os homens e as mulheres, governando eles. Por causa disso, nós não duvidamos dele e nós vamos orar para o Senhor e vamos pedir para o nosso Deus também hoje por muitas curas e pedir para o Senhor pela pandemia. Bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, tú eres nuestro Rey poderoso. Tú reinas, tú vives, tú gobiernas, tú estás en medio de nosotros, bendito Dios. Gracias, Padre mío, por enseñarnos tu palabra, por enseñarnos tu doctrina. Gracias porque tenemos el privilegio de haber hallado gracia ante tus ojos y nos has llamado, nos has buscado. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Nos has dado la oportunidad para que nosotros conozcamos tus caminos, conozcamos tu palabra, conozcamos tus sendas. Gracias, Señor, porque tú has cambiado nuestros corazones, nuestro ser. Tú has quitado de nosotros todo aquello malo que ha habido dentro de nosotros, Señor. Tú lo has quitado, tú nos has libertado, nos liberta, nos cambia, nos has dado un corazón noble, humilde, sencillo.
Gracias, eterno Dios, por esta tu misericordia, por esta tu benevolencia. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Permite que muchos hombres y mujeres lleguen al conocimiento de tu palabra, de tu verdad, de tus caminos. Que muchos hombres y mujeres conozcan de ti y se disfruten y se maravillen de tu poder, de todo lo que tú haces, Señor, porque nosotros somos muy felices contigo, mi Señor. Hay mucha gente que dice que vive triste, que son infelices, que quieren quitarse la vida, pero porque ellos no han conocido tus caminos. Dale la oportunidad de conocer tus caminos. Ayúdales, porque algunos han conocido tus caminos, pero el diablo no les permite, el diablo no los deja progresar y les impide esta bendición. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia y reprendas al enemigo. También te pido, mi Señor, en estos momentos, Señor, por esta pandemia, por estos virus, por estas enfermedades, Señor, que están a nivel mundial, Padre mío. Extiende tu mano, Señor, y sé tú cortando estas cosas. No permita, Señor, este mal, porque hay sufrimiento, hay tristeza, amargura, las familias que pierden a su resto de gente, y también viene también la escasez también, Señor, en todos los aspectos, Señor, sería tribulaciones para todos nosotros. Te pedimos, mi Señor, que nos guíes, nos orientes, nos enseñes, que tú nos hables y nos muestres, Señor, qué hay que hacer, qué debemos hacer y cómo debemos hacer, Señor, para convencerte, Padre Santo, para que nuestras oraciones sean escuchadas y que tú, Señor, extiendas tu mano y tú seas parando, Señor, toda esta crisis, bendito Dios. Padre mío, permite, Señor, que la gente conozca tu obra, tu iglesia, tus caminos, que conozcan de ti, Señor. Padre mío, te pido, Señor, que extiendas tu mano en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Extiende tu mano sanadora, Señor, y sé tú quitando todas las enfermedades. Hay diversas enfermedades en la gente. Sé tú sanando a cada persona, quitando todas esas enfermedades incurables, mi Señor. Hay muchas enfermedades como el cáncer. Hay muchas enfermedades incurables en la sangre, en los tejidos, en la piel, en los huesos. Señor, también hay muchas enfermedades psíquicas, muchas personas, niños enfermos de autismo. Que tú, Señor, extiendas tu mano y tú seas sanando, cortando, quitando todos estos espíritus malos, la epilepsia. Todo esto son espíritus malos, son demonios, son brujerías, hechicerías, son maldiciones que han venido a las familias. Te pido, mi Padre, que extiendas tu mano en el nombre de Jesucristo y liberta, Señor, la mentalidad de las personas, de los hombres y las mujeres también, que se contaminan, Señor, en sus pensamientos y en su mente, se contaminan, Señor, también viendo cosas inmundas, haciendo cosas inmundas, abominaciones, otras personas que son viciosas y víctimas de pornografía, corrompen su mentalidad con todas estas cosas, Señor. Le hacen mal a los seres, a las personas que están cerca, a su lado, haciendo el mal, a los niños, a la juventud, la drogadicción y todos estos vicios, Señor. Sé tú quitando todas estas cosas. Hay mucha gente que ya conoce tus caminos, pero tienen familiares, tienen hijos o tienen hijas que están padeciendo y sufriendo todos estos tormentos. Padre Santo, escucha sus oraciones y ayúdale, Señor, a libertar y quita la rebeldía y la necedad, Señor. Levanta, Padre mío, hombres y mujeres que tengan los dones espirituales en perfección, así como tú cuando nombraste a tus discípulos y los enviaste a predicar, los enviaste a hacer milagros y señales, y tú les diste el poder. También hoy, Señor, esperamos que tú seas levantando muchos hombres y mujeres con dones espirituales, con poder y respaldo tuyo, Señor, para que muchos milagros y señales se hagan en tu nombre, para que la gente y el mundo conozcan que tú eres nuestro Rey, que tú estás reinando, y Señor, y que tú nos estás dando el poder y el respaldo, Señor, que nosotros no podemos hacer nada sin tu consentimiento, sin tu permiso, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendice a cada uno, liberta a cada uno, Señor,
y quita, Señor, todo mal. Quita, Señor, la tristeza, el lamento. Quita, Señor, las depresiones, porque también hay mucha gente que está sufriendo de depresión. Son espíritus inmundos que vienen a la persona y todo no los dejan en paz, no los dejan ser felices. Liberta, oh Señor, y limpia, Señor, cada vida, cada corazón, cada ser. Gracias, Padre Celestial. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. Gracias, mi Dios, mi Rey. Las alabanzas para ti desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos estar cantando para o Senhor o coro 80, Louvai ao Senhor. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amém. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agradecemos o nosso Rei divino, o nosso Rei amado. Que o Senhor abençoe vocês grandemente. Amo vocês. Mando muitos beijos para vocês. Deus abençoe.